Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Meu nome é Iris Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos falar sobre a aula número 9. Eu vou falar sobre ar e saúde. Né? Aí na telinha, observa, né, que tem, né, tirado da telinha, mas não tem nada a ver, vocês estão vendo na televisão. Então na televisão tem o Instagram e tem o Facebook. Então vocês vão lá e me adicionam, porque agora eu estou fazendo também aqui ao vivo, né? Para que vocês possam interagir comigo e eu responder algumas perguntas para vocês. Quando for na próxima semana, tá lá, na quarta-feira, a minha aula de ciências. Bom, quando eu vou falar aqui, em caso de ar, né, e saúde, vamos começar a falar sobre a poluição do ar e a nossa saúde. Quando eu falo da poluição do ar, eu estou falando sobre a camada de ar que fica ali, ó, em contato com a superfície da Terra, que recebe o nome ali de troposfera, né? Que tem aí uma espessura. Quando eu falo de espessura, eu estou falando a questão ali da altura, entre 8 a 16 quilômetros. É a altura da nossa troposfera. Então, devido ali aos fatores que são naturais, tais como as erupções vulcânicas, o relevo, a vegetação, os oceanos, os rios e aos fatores humanos, né? Fatores humanos, como as indústrias, as cidades, a agricultura e o próprio homem. O ar, ele vai sofrer. Em outra coisa, ele vai sofrer ali uma punição, uma penação, né? Ou seja, por causa desse sofrimento aí, ele tem uma altura de cerca de 3 quilômetros e vai ter grandes influências nas suas características que são básicas. Então, todas as camadas que constituem nossa atmosfera vai possuir características que são próprias e importantes para a proteção da Terra. Acima dos 25 quilômetros, por exemplo, existe ali uma concentração de ozônio que funciona como um filtro, impedindo a passagem de algumas radiações que são prejudiciais à vida. Quando eu falo de radiações, eu estou falando dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. E nessa imagem que vocês estão vendo, a gente vê justamente isso daí, ó. A gente vê a camada de ozônio, vê o raio UVC, UVB, UVA. Né? Então, observa que o raio UVC, a camada de ozônio, ela não deixa entrar. Né? Já o raio UVB, ela já entra, mas não entra tanto, porque depois ela vai repelir. Né? O raio UVA, ela entra, mas o que mais prejudica, na realidade, são os raios que são ultravioletas. Então, assim, para continuar para vocês, esses raios ultravioletas que em grandes quantidades eles poderiam eliminar a vida e são em boa parte filtrados, né, por essa camada de ozônio. A camada de ozônio ela vai justamente filtrar essa parte aí dos raios que são ultravioleta. Então, a parcela dos raios ultravioletas, como vocês estão observando aí que está na telinha que eu estou vendo aqui, né? Você observa aí que eu tenho a radiação ultravioleta, né? A camada de ozônio que está protegendo, e já na outra imagem a gente tem a radiação ultravioleta e tem um ozônio que está ausente, então está entrando muito raio ultravioleta. E por que que isso acontece, né? Então chega ali a Terra, ela é benéfica tanto para a eliminação de bactérias como pela prevenção de doenças no nosso ar atmosférico. Ele não foi sempre assim como hoje, ele apresentou aí umas variações através do tempo. Tá? E por que hoje em dia está entrando aí tanto gás ultravioleta? Né? Nessa imagem que vocês estão aqui vendo, né, da nossa camada, né? Antes a gente não tinha, né? Nosso planeta ele era primitivo, tudinho, não tem essa questão da revolução industrial, não tem os carros produzindo, não tem as indústrias. E aí quando a gente fala de CFC e desses gases que são poluentes, no caso do gás carbônico, quando ele entra em contato com a camada de ozônio, quando eu falo de camada de ozônio, eu estou falando de uma camada que é composta
por um gás ozônio, que no caso é a sua fórmula molecular, ela é O3. Quando chega lá, existe lá uma mudança na sua composição química, transformando em oxigênio. E o oxigênio não protege contra os raios ultravioletas. Então o que é que acontece? Uma passagem muito maior desses raios ultravioletas e que vai ter uma grande interferência no nosso planeta. Não só em relação em questão da temperatura global média, que é aumentada, mas também em relação à questão de doenças, principalmente de pele. É por isso que hoje em dia o pessoal diz, ó, vai lá para a praia, né? Vai, legal. Fica ali, né, sem absorver muito esses raios. Então, é de 8 horas até 9 horas. Mas o pessoal quer ficar, né? Quer chegar na praia de 11 horas, onde tem ali uma maior concentração, né? Recebe aqueles raios ultravioletas, que não é para receber durante aquele momento, usam bronzeadores, e aí o que é que acontece? Futuramente, câncer de pele. Então, hoje em dia, não é legal. Antes, não tinha essa grande passagem desses raios, mas hoje tem, né? Na nossa camada de ozônio. Então, provavelmente, o ar que envolvia a Terra primitiva, né? Ele era formado por um gás que era chamado de metano. Esse gás aí, que você pode utilizar na cozinha, no gás de cozinha. Amônia, que é NH3, vapor de água e hidrogênio. E com o aparecimento dos seres vivos, principalmente dos vegetais, a atmosfera ela foi sendo modificada. Então, atualmente, como sabemos, o ar ele é formado de aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,3% de gás carbônico e ainda existe os gases nobres e tem também o vapor de água. Esta composição ela vai apresentar variações de acordo aí com a altitude. Então, as alterações na constituição química do ar através aí no caso dos tempos, ela indica que o ar ele continua se modificando na medida em que o homem ele promove alterações no meio ambiente. Então, até agora esta mistura gasosa e transparente ele tem permitido a filtragem dos raios solares e a retenção aí do calor, que são fundamentais da nossa vida. Então, pode-se dizer aí, no entanto, que a vida da Terra ela depende da conservação e da melhoria das características atuais do ar. E os principais fatores que têm contribuído, que vai ali provocar essas alterações no ar são, na imagem aí, que está na telinha, você já começa a observar, né? A imagem ela está ali dividida no meio. Então, quando você vê essa imagem que está dividida no meio, você vê uma parte como se fosse uma parte de campo que não tem indústria, que não está poluindo, não tem os carros, não tem os grandes prédios, né? Tem uma parte ali que o ar está bem puro e a outra parte ela está bem acidentada. Então, por que é que isso daí ele acontece? Então, quando se fala dos fatores que provocam as alterações no ar, a gente vai ter as indústrias, o aumento do número de aviões supersônicos, o desmatamento, tem também a exploração atômicas e experimentais e, no caso de automóveis, indústrias. Quando eu falo da indústria, né, eu estou falando aí da poluição atmosférica pelas indústrias, que em algumas regiões já tem provocado a diminuição da transparência do ar. Então, se você vai ali na cidade de São Paulo, né, onde tem muitas indústrias, né, você não vê o ar tão transparente como se fosse no campo. Então, nessa imagem que está aqui na telinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, você vê aqui a imagem de dois planetas, né? Aqui é uma parte que está acidentada, o ar ele já não está transparente. E aqui, onde vocês, que é o futuro, né, do nosso planeta, cuidando realmente do nosso planeta, né? Cuidando da nossa atmosfera. Então, quando a gente vai cuidar da nossa atmosfera, é justamente largar a questão do desmatamento, a questão da poluição das indústrias, dos carros,
ter essa consciência do lixo, nada de ficar jogando lixo no chão, porque se você joga o lixo no chão, quando chove, vai para o bueiro, de repente ali vai para o rio, do rio vai para o mar, vai para os oceanos, prejudica todo o nosso planeta. Então, tem também o aumento do número de aviões que são supersônicos. Olha que imagem legal aí de um avião supersônico, né? Ele é muito rápido. Então, o aumento do número desses aviões supersônicos, que por voarem ali em grandes altitudes, ele vai voar justamente na camada de ozônio e vai alterar a nossa camada de ozônio. Então, se tem esse aumento, vai provocar a alteração no ar. Tem também no caso do desmatamento, o desmatamento que diminuímos aí, né, as áreas verdes que causam uma diminuição na produção de oxigênio. Então o pessoal vai lá, chega numa reserva, tira todas as árvores. Gente, ali naquele local existe um ecossistema, existe uma cadeia alimentar, existem animais que são endêmicos, que só conseguem viver justamente naquele ambiente dali. Então, se você desmata, você está tirando a casa deles. Eles não vão para outro local, não. Eles vão morrer, entrar em extinção. Além também de provocar a diminuição do oxigênio. Isso para quê? Crescimento econômico, né? Monocultura, exportação. A gente tem que ser sustentável. Quando eu falo ser sustentável, sustentabilidade, é pensar nas próximas gerações, é pensar na nossa qualidade de vida. Então, tem como você utilizar, né, a floresta? Você poderia muito bem tirar uma parte das árvores e tá ali tirando, ó, já coloca, já bota outra ali no lugar, né? Faz lá uma logística para que se possa daqui, digamos, a 5 anos ou a 10 anos, você possa arrancar de novo. Os animais vão continuar ali, as árvores irão continuar naquele mesmo local, a qualidade de vida não vai mudar. Enfim, se fizer um estudo muito bem feito, a gente tem como ganhar o dinheiro, sim, né? Não tem como ter essa grande exploração desse crescimento econômico, né? Que enriquece tantas pessoas e a maioria do povo não, né? Então, bora pensar bem nessa questão do desmatamento e arregaçar as mangas e dizer não. Existe também a questão das explorações que são atômicas, experimentais, né? De automóveis e de indústrias. As explosões atômicas experimentais, elas vão ali, ó, liberar na nossa atmosfera grande quantidade de gases, de resíduos sólidos e de energia. Eu estou falando aí no caso de usinas que vai utilizar a questão atômicas, né? Bom, nessa imagem que está aí, você pode observar, né, que o ar ele não está transparente. A gente tem aí a poluição dos automóveis e das indústrias, que vão consumir o oxigênio e vão liberar grandes quantidades de monóxido de carbono, ou seja, de dióxido de carbono na nossa camada de ozônio. Então, todos esses fatores, quando são associados, vão colocar em risco o equilíbrio total do nosso planeta, podendo aí provocar, entre outros fenômenos, né, o chamado efeito estufa, que pode provocar um sério aumento da temperatura da Terra, o que levará aí a grandes consequências. Se eu falo de efeito estufa, né, eu estou falando o seguinte: o efeito estufa em si, ele é um processo natural que ocorre na nossa atmosfera e que ele é benéfico, pois mantém a temperatura do planeta amena e sem grandes variações. No entanto, o problema é a exacerbação desse efeito, o que leva ao aquecimento global. Então, para entender bem como é essa questão do efeito estufa, bora falar sobre uma estufa? Coloca aí na telinha para a gente ver a estufa. Bom, vocês observam aí na telinha que ela tem uma estufa. Uma estufa, na verdade, é uma câmara que é fechada com estrutura de painéis de vidro transparentes, usada principalmente em lugares que são frios,
para cultivar legumes e plantas ornamentais. Então, quando o clima está mais quente, essa estrutura aí da estufa permite que os raios solares entrem, aquecendo o ambiente, porém impedem que essa energia volte para o lado de fora, retendo o ar, aí no caso o calor, e mantendo uma temperatura propícia para os vegetais serem produzidos. Isso aí é a estufa. Já o efeito estufa que tem com a Terra, que acontece, é um processo que ele é parecido de retenção de calor, porém de um modo mais complexo. Resumidamente, podemos dizer aí que o Sol ele vai emitir radiações em várias faixas de comprimento de onda, que chegam até a superfície do planeta Terra. Então, a superfície ela vai absorver cerca de 51% dessa radiação e converte e emite o restante na forma aí de radiação infravermelha. Então, quando essa radiação chega à atmosfera, alguns gases que compõem chamados aí de gases estufas são capazes de absorver essas radiações e impede que elas retornem para o espaço. Então, esses gases que absorvem normalmente cerca aí de 19% da radiação solar e que vai ajudar a aquecer o nosso querido planeta, que teria uma temperatura aí de cerca de 30 graus Celsius, que é menor do que se houvesse esse processo. Além disso, o efeito estufa ele mantém o clima sem grandes variações, mantendo a vida do nosso planeta e propiciando aí as várias transformações que são químicas e físicas que ocorreram. Então, quando se fala do atmosférico, tem ali a sua composição, né? Ou seja, ele é composto de nitrogênio, de oxigênio, dos gases nobres, de gás carbônico, de vapor de água. Então, sendo aí que a água é um grande responsável pelo efeito estufa natural. Os outros gases estufa são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos, os hidroclorofluorcarbonetos e os hexafluorcarbonetos de enxofre. Esses são outros gases que tem em relação à questão do efeito estufa. Sabe o que acontece, pessoal? É que o problema vai acontecer porque o ser humano ele está lançando cada vez mais gases de estufa na nossa atmosfera, sendo que o principal vilão é o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, né? Ele é liberado aí na queima de combustíveis fósseis. Quando eu falo de combustíveis fósseis, estou falando do petróleo, estou falando da gasolina, né? Estou falando também do carvão, que são combustíveis fósseis. Então, essa queima daí libera o gás carbônico. E, além disso, essa queima ela vai gerar óxidos, né? De nitrogênios, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos e material particulado que vai poluir a nossa atmosfera. Assim aí também como uma maior concentração desses gases na atmosfera, forma-se uma espécie de barreira que faz com que mais radiação infravermelha seja retida e refletida novamente para a superfície. Então, dessa forma, o efeito estufa ele deixa de ser natural, né? E passa a causar aí o aquecimento do planeta. Se passa a causar o aquecimento do planeta, acontece o derretimento das calotas polares, que aumenta aí o nível das águas dos mares. E isso tem agravado também a dilatação térmica da massa de água oceana, né? Quando eu falo da massa de água oceânica, isso vai causar a perda de vários ecossistemas costeiros. Então é lógico que se tem o derretimento das calotas polares, vai acontecer as alterações climáticas. Na telinha você pode observar aí, quando se fala das alterações climáticas, que vai ter regiões, né, que vai ter uma extrema seca, né, que não vai ter chuva nenhuma, e outras regiões vai chover demais. Então a gente tem essas duas imagens,
onde se tem um lago e hoje em dia não se tem mais nenhuma parte de água, e em locais quando chove inunda, né? Tem esse grande problema aí das tempestades e dos furacões. Tudo isso acontece por quê? Justamente pela ação do homem, que pegou um efeito estufa, que era um processo natural, né? E transforma esse processo sem ser natural, provocando também aí o aumento da nossa temperatura média global, mas também doenças, né? Aumento de doenças que são tropicais, a proliferação de insetos que são nocivos, que são transmissores de doenças. A gente tem aí a dengue, né? A dengue, a chikungunya, né? Então, observe aí na telinha quando se fala desses insetos. A gente tem modificações que são profundas na vegetação típica de cada região e altitude, vai aumentar na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos ou vetores. Quando eu falo de vetores, eu estou falando daqueles insetos que vão transmitir a doença. Ok? Então, o que poderá resultar em grandes alterações sociais. Então, a gente tem a questão aí das modificações, no caso, de vegetação de determinados lugares. Os lugares eles são modificados porque não tem água, então é uma extrema seca e a vegetação ela vai ser modificada. Bom, eu falei hoje sobre o ar e a saúde, né? Espero que vocês tenham gostado sobre essa questão do ar. Quando eu estou falando do ar, eu estou falando ali da camada de ozônio, eu estou falando do efeito estufa, que é um processo natural e lógico que teve a ação do homem que fez com que esse processo deixasse de ser natural e tivesse algumas alterações climáticas, né? Com fenômenos climáticos e além também de aumentar o número de doenças que são causadas por alguns mosquitos, né? Alguns insetos que antes não eram nocivos e que hoje se tornou nocivo. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.